Amigos da TV Serra, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? É hora da entrevista do dia, o nosso fato jornalístico do momento em pauta na programação da TV Serra, canais 26 e 526 da NET em Farroupilha. O que é daqui, você vê por aqui. Com alegria, hoje recebemos aqui nos estúdios da TV Serra Farroupilha o prefeito municipal Clayton Gonçalves, no mês dos 85 anos de emancipação política do município, e na semana o prefeito é o nosso convidado. Estaremos tratando diversas pautas com o chefe do Executivo Municipal ao longo da entrevista do dia, edição de hoje. Num primeiro momento, prefeito Clayton Gonçalves, agradecido, obrigado por estar com a gente aqui nos estúdios da nossa TV Serra. É sua primeira visita, oxalá que seja a série de tantas oportunidades que nós poderemos ter sentando lado a lado e conversando sobre pautas da nossa municipalidade. Bem-vindo, prefeito. Obrigado, Adamati. Uma alegria estar aqui nos estúdios, desse equipamento de televisão novo da cidade, a TV Serra, e é importante que se tenha sempre equipamentos de comunicação, transmitindo as coisas boas, as notícias, de Farroupilha, que é o centro da Serra Gaúcha. Então, vida longa, a TV Serra, e estamos te acompanhando e estaremos contigo, sim, durante o ano de 2020, que é o nosso período de término do segundo mandato. Fechamento como prefeito, de um ciclo. Exatamente, do prefeito de Farroupilha. Com certeza. Prefeito, quero abrir a conversa inicialmente falando sobre a comemoração dos 85 anos do município de Farroupilha, sessão solene na Câmara de Vereadores, também no dia 11, um ato junto ao palco multiuso aqui de Farroupilha. Enfim, num primeiro momento, 85 anos da nossa querida cidade. Ainda uma jovem, uma moça, é Farroupilha? Farroupilha tem uma história muito bonita nesses 85 anos de emancipação, no dia 11 de dezembro de 2019, 85 anos, mas tem uma vida ainda adiante muito longa, uma história muito bonita a ser escrita, apesar de nós termos feito uma história até aqui, nós, todos os prefeitos que passamos por aqui, todos os legisladores que passamos por aqui, mas mais do que nós políticos, a comunidade, enfim, os trabalhadores do calçado, da malha, do metal mecânico, os trabalhadores do agronegócio, aqueles de outras atividades, as donas de casa, os motoristas, de um modo geral, as pessoas que fazem o dia a dia, que consomem a cidade, nos seus equipamentos diversos, nos supermercados, nos açougues, nos postos de combustíveis, nos hotéis, nos restaurantes, aqueles nas lojas de tecido, de vestuário, aqueles que fazem a história do dia a dia deste povo que nasce com a sua vocação muito ligada à economia do agronegócio, em 1875, reforçada pela chegada dos imigrantes italianos, da colonização italiana, mas da imigração italiana, com 3 primeiros passaportes, com um corpo de imigração constituído, porque já havíamos recebido no Rio Grande do Sul outros imigrantes, e aqui chegam em 1875, com a grandeza de haver um corpo estabelecido com passaportes, com aplauso consular, e que desde lá trazem a inspiração da uva, do vinho, das primeiras mudas de parreira, mas fomentam um negócio de desenvolvimento profícuo, de inovação continuada, que é Farroupilha. Bom, é claro que até o senhor falou na sessão solene dos 85 anos de emancipação política de Farroupilha, prefeito, que hoje o município não é só mais um município de imigrantes, mas um município que tem mais de 60% da população composta por migrantes. É uma consequência do desenvolvimento do município? Nós, os migrantes, nós auxiliamos e muito no desenvolvimento de Farroupilha. Nós fizemos uma parceria muito bem constituída com aqueles que nasceram aqui, com aqueles que têm um sobrenome italiano, forte sobrenome italiano, mas que estão aqui já desde 1875, pela presença da família dos Radaelli, dos Sperafico e dos Cripa, mas de muitas outras famílias da Itália, e que da região do Vêneto, muitas, e que estamos aqui, enfim. E essa constituição, essa mistura, ela agregou uma força laboral importante, por razões econômicas diversas. Vários de nós saímos de diversos lugares do Rio Grande do Sul e até do Brasil
para se agregarem a este povo nativo que aqui estava, esse povo italiano que estava aqui dando vocação ao lugar, e nos transformamos numa força laboral importante dentro das indústrias, do comércio, dos serviços, trazendo a grandeza que Farroupilha hoje, né, conta como seu patrimônio, não só cultural, mas de trabalho, de grandeza e de riqueza. Né? Então somos 65% de imigrantes, estes que viemos de todos os lugares e nos juntamos, né, àqueles que nasceram aqui, principalmente os italianos. E eu quero dizer mais, somos nós que movimentamos essa economia do pequeno trabalho aos finais de semana. As nossas casas aos finais de semana se remontam, né? Pintamos casa, transformamos as paredes, né, em reformas, nós mudamos o piso, nós mudamos móveis, nós fabricamos algumas coisas, nós arrumamos o jardim, nós estamos lá arrumando muitas vezes o automóvel, o carro, enfim, nós somos esta força que está aqui auxiliando, não só nas pequenas tarefas de casa, mas também dentro das empresas, né, ajudando a constituir empresas, e muitas delas grandes empresas, né, colocando tributos na economia do Rio Grande do Sul, mas nós que somos profissionais liberais de diversas áreas, também estamos auxiliando. É uma mistura de todos para fazer essa grande Farroupilha nos seus 85 anos de emancipação. Prefeito, a gente pode dizer que Farroupilha é como uma moça que é jovem, mas que está muito à frente, está muito desenvolvida. Hoje, o município é referência no âmbito estadual, em alguns quesitos? Ela é referência em âmbito estadual e até em âmbito nacional. Nós crescemos, nós andamos muito na última década, nós avançamos sobremodo, nós somos hoje exemplo em várias questões. Nós temos o alvará mais rápido do Brasil. Saímos de um alvará médio de 400 dias para se constituir um equipamento industrial ou comercial. Um ano e lá se vai pedrada. Exatamente, para meio-dia, para 12 horas. Né? E hoje 96% destes de forma digital. Né? Ou seja, desde que não haja impacto ambiental ou impacto de vizinhança inadequado, eles são lavrados de forma muito automática numa tela única de computador, onde todos os documentos alimentam essa tela e essa tela lavra, né, esse documento importante, né, que é o alvará de funcionamento, muitas vezes de forma provisória, quando nós temos questões a serem resolvidas, desde, enfim, o pé direito da obra, o tamanho da obra e outras razões, mas que esse cidadão que vai produzir, que vai enriquecer a cidade e o Estado, ele já começa a poder ter o seu talão, né, de notas para poder tributar também e participar da economia e vender, inclusive, para o poder público, né, que criou lá em 2014 uma cartilha importante como vender para o poder público, adequando esta relação. A busca, né, dos escritórios de contabilidade para discussão, né, o balcão do empreendedor dentro da prefeitura, os totens da Rede Sim do Sebrae, a parceria com o Sebrae, o avanço que não para e que hoje é exemplo para o Brasil. Nós recebemos aí uma certificação esta semana do Sebrae com o selo ouro, né, de qualidade do desenvolvimento econômico. Nós somos uma das cidades selo ouro no Brasil hoje de desenvolvimento econômico. Então, somos um exemplo nessa área, mas somos exemplo também na saúde. Nós temos teleoftalmologia oferecendo a consulta e muitas vezes o óculos para pessoas que jamais teriam essa possibilidade, hoje para 49 municípios do Rio Grande do Sul. Nós temos um hospital hoje que tem apelo regional, agregado a ele recentemente a questão da alta complexidade da ortopedia para mais de 30 municípios, e não só isso, portas abertas para atender essas emergências ligadas à ortopedia, mas também a questão de uma UTI robusta com financiamento de dinheiro público para que ela possa ter o atendimento público adequado. Precisamos avançar ainda muito nas relações humanas desse hospital com as populações que o visitam, na relação de afeto, de acolhimento do hospital. Isso precisa se avançar muito. Mas a estrutura está pronta, né, com um quadro médico muito robusto, muito bem constituído, enfim. E saúde, educação, nós temos hoje a educação, né, a melhor educação pública do Rio Grande do Sul no IDEB. Nós temos índices maravilhosos no IDESE, que junta desenvolvimento econômico, saúde e educação, enfim. Somos exemplo para muita gente. Prefeito, um outro assunto também linkado aos 85 anos, ao longo do primeiro semestre e também em parte do segundo semestre, foi trabalhado muito o projeto Farroupilha 2020-2040, um projeto sedimentado em 6 grandes
pilares, depois desenvolvido em eixos também. O senhor mandou, enfim, confeccionou um plano e foi remetido à Câmara de Vereadores em um projeto de lei. A Câmara de Vereadores, na última segunda-feira, rejeitou esse projeto de lei, esse plano que estava no Legislativo. Foi uma questão política ou os vereadores não entenderam o apelo do projeto? Na verdade, o Farroupilha 2040 é muito importante, ele tem 1 ano de trabalho. E aqui eu queria fazer um aplauso através deste canal de televisão, abraçando a cada farroupilhense, mas eu quero abraçar aquelas mais de 1000 pessoas que durante 1 ano participaram dos eventos públicos de formação do 2040, que estiveram nas reuniões públicas, nas audiências públicas, aplaudindo a água do futuro, aplaudindo o meio de transporte do futuro, aplaudindo a iluminação pública do futuro, aplaudindo as razões de coleta e destinação dos resíduos urbanos, a preservação ambiental, a sustentabilidade, a mobilidade urbana, aplaudindo a saúde, o desenvolvimento econômico e a educação. Mais de 1000 pessoas que participaram, que gastaram o seu tempo, que saíram de casa, que foram para as reuniões, que deram opinião, que escreveram as opiniões e que estão hoje numa grande obra, num grande livro, né, e que estão também de forma... Quantas páginas vital. do livro? Esse livro é um livro surpresa. Né? Nós temos um livro grosso, né, muito grosso, é um livro grande, né, onde tem lá um robusto material. É uma Bíblia? É quase uma Bíblia. Está à disposição, né, em alguns lugares na Biblioteca Pública Municipal, está à disposição da comunidade no SESF, está à disposição da comunidade na UX. Nós temos à disposição da comunidade para consulta desse material. Esse material, durante 1 ano, foi convocado todas as forças vivas da comunidade, Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios, CDL, Sindilojas, Sindigêneros, o Sindicato Rural, né? Enfim, a UAB, né? Através das associações de bairros, as pessoas, de um modo geral, através da imprensa, e também os políticos, né? Os políticos foram convidados, os vereadores, todos a participarem da formação desse material. Esse material robusto, ele é um ato do executivo para o executivo estadual. Alcançamos esse material ao governador Eduardo Leite nesta semana o que disse o governador? O governador disse: eu fico surpreso com a cidade, eu não imaginava que no Rio Grande do Sul se fizesse esse tipo de trabalho. É a primeira cidade gaúcha que entrega um planejamento estratégico ao governo do estado, uma cartilha ao governo do estado, e muito desse material nós podemos inclusive utilizar no governo do estado, porque ele foi feito com metodologia científica, é um trabalho científico, né, de oitiva científica. E isso vai ser muito importante, não só para a Farroupilha, mas para o estado do Rio Grande do Sul. Entregamos também ao presidente Lara da Assembleia Legislativa, né, para poder dar vocação aos deputados gaúchos. Nós vimos que muitas vezes os deputados têm lá suas dificuldades na sua andança parlamentar, e foi muito bem acolhido, e estaremos entregando na próxima semana ao presidente Stilac, né, do Tribunal de Contas, esse mesmo material, para que o Tribunal de Contas também averigue um projeto de cidade com longo curso. É tudo o que o Tribunal de Contas imagina para uma cidade que, eventualmente, numa eleição, o Tribunal Eleitoral pede uma cartilha de compromissos, né? Eu entreguei isso 2 vezes, e tem alguns que eu não vou conseguir entregar, como o túnel do Santa Rita, que está lá na cartilha, né? E outras coisas que não vou conseguir entregar, mas estou muito além daquela cartilha de compromissos. E essa cartilha com planejamento para 20 anos é um material riquíssimo para o Tribunal Eleitoral poder ver se os candidatos estão alinhados com o povo, porque 1000 pessoas assinaram esse documento. Então ele é um documento robusto. E o ato da Câmara de Vereadores de Farroupilha é um ato de fidalguia, de alcance ao parlamento local, visto que ele é um ato do executivo. Ele é a responsabilidade do prefeito, dos seus secretários e da comunidade que constitui esse patrimônio político que hoje representa o executivo municipal. O senhor temia a dificuldade de aprovação do projeto, especialmente na sua base? Não, na verdade eu não tinha nenhuma preocupação em aprovação ou não aprovação. Isso não faz muita diferença para o projeto. O projeto é um projeto de cidade, um projeto de pessoas. Agora, vai ficar muito difícil, vamos lá, a situação não estava com o número completo de vereadores, a oposição estava com o seu número mais amplo de vereadores e venceu por isso, né, rejeitou o projeto por isso, detalhe político, né? Mas vai ficar muito difícil para estes vereadores, e nós vamos fazer esta exposição para a cidade, pedirem voto para a Farroupilha.
eu imagino que eles não devam aparecer nas casas das pessoas porque eles não estão compromissados com absolutamente nada nenhum e fizeram um grande desrespeito aos 1.000 cidadãos que construíram esse equipamento. Então vai ficar muito estranho o vereador que não participou da construção, que não aprovou o projeto e pedir voto, né, para ser representante do povo numa cidade em que ele não participou de nada, ele é um alienígena na cidade, né, seria bom até que se mudasse de Farroupilha e fosse para outro lugar. Bom, então, na verdade, o senhor disse que foi uma questão política e que agora a batata quente está nas mãos da oposição, é isso? Exatamente na mão da oposição, que não aplaudiu o farroupilhense, que não tem compromisso com o povo de Farroupilha. Aliás, essa oposição estava em 2008, unida, eu estou falando de 2 partidos que estavam juntos, aliás, 2 partidos que pertencem aos 4 mais, com maiores problemas com a justiça brasileira na Operação Lava Jato, tem 4 partidos grandes, é só pesquisar, né? 2 desses partidos foram governo aqui durante 12 anos, né, juntos. E esses 2 partidos são oposição à Farroupilha, eles não querem saber do futuro de Farroupilha. Esse mesmo grupo de partidos políticos esteve lá em 2008 acertando o modelo de água que nós estamos oferecendo para a cidade. E esse modelo, minha querida, meu querido, que chega na tua casa aos sábados de tarde com cor de chocolate, quando chega, às vezes não chega, né? E que falta, e que aos finais de semana te deixa sem condição de lavar roupa, sem condição, né, de fazer a limpeza da casa, de cozinhar, de reservar água. E quando você tem uma caixa de 1.000 litros em casa e enche essa caixa de 1.000 litros com água, chocolate, você paga a conta, paga 2 vezes a água suja e a água limpa, 2.000 litros para ter 1.000. Então, há uma grande subtração do dinheiro da população nesse contrato, que não tem prazo, né, de cumprimento das tarefas, que não tem prazo de entrega, que não tem multa. Um contrato feito por esses 2 partidos, os mesmos que votaram contra o projeto Farroupilha 2040 e que amanhã vão estar na sua casa pedindo voto, ou para o seu candidato a prefeito, ou para o seu candidato a vereador. Cuidado! Eles não têm compromisso com Farroupilha. Olhem a lista dos 1.000 farroupilhenses que participaram disso, e sejam fiéis a esses 1.000 farroupilhenses, esses que constroem cidade, que botam patrimônio na cidade, que discutem água, que participam dos eventos, esses que fazem Farroupilha acontecer e ser grande como realmente está sendo. Bom, nós vamos para o nosso intervalo comercial, a gente volta em seguida com o segundo segmento da entrevista do dia. Nós vamos tratar com o prefeito também sobre a peça orçamentária que está em discussão e tramitação na Câmara de Vereadores e ainda outros assuntos do Executivo Municipal. Fiquem ligados, a gente volta em seguida. Juntos nossa gente sonha, juntos nossa gente cresce. Juntos nossa gente educa, nossa gente nova e se fortalece. Acreditamos na cooperação e na força da cocriação para gerar uma conexão entre sonho e realização. Fazer o bem por nossa região e ser agente da transformação. Plantar, construir e caminhar, então todos juntos na mesma direção. Sicredi Serrana, juntos nossa gente vai mais longe. Ô, velho, tá difícil pra ler esse jornal, tô enxergando muito pouco, minha velha. Eu preciso me comprar uns óculos, minha velha. Mas vai lá no Mercadão dos Óculos. Qualidade com preço justo você só encontra no Mercadão dos Óculos. Olha, velho, que coisa linda que tá passando por aí. Nossa, bonita. Rede de Óticas Mercadão dos Óculos, Farroupilha, na Júlio 852. Temporada de porcelanas e cerâmicas Rumo Certo. Os últimos lançamentos com descontos e condições de pagamento imperdíveis. Peças avulsas a partir de R$ 7,90. Descontos de até 50%. Prato Protel Schmidt por R$ 9,90 cada. Conjunto 20 peças Pomerode Schmidt por R$ 299,90. E toda a loja em até 10 vezes sem juros no cartão. Em Caxias, Bento, São Marcos e Farroupilha. Rumo Certo. Amor pela sua cozinha.
Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia. Hoje aqui nos estúdios da TV Serra, o prefeito municipal de Farroupilha, Clayton Gonçalves, é o nosso convidado em pauta as questões da municipalidade. A entrevista do dia e a programação da TV Serra no ar pelos canais 26 e 526 da NET, ao vivo no Facebook e também nossos conteúdos registrados no YouTube e nas demais plataformas das redes sociais. Você acompanha o que é daqui, aqui pela TV Serra. Prefeito Clayton, vamos falar sobre o orçamento do município de Farroupilha. A peça orçamentária está no Poder Legislativo Municipal. Cabe aos vereadores aprovarem ou não aprovarem o orçamento. Vai entrar, tem que obrigatoriamente colocar em votação na sessão da próxima terça-feira, porque entra já em terceira discussão. Prefeito, um orçamento que tem um crescimento em números arredondados de 270 milhões de reais, que é o orçamento estimado para esse ano, para 330 milhões de reais. Como foi possível esse crescimento, eu diria, expressivo? Na verdade, é uma soma de diversas atitudes, né? Primeiro, nós promovemos economicidade, mas isso não dá aumento do volume, mas dá maximização da máquina pública. E isso faz com que a gente tenha, na verdade, uma amplitude na soma dos valores diversos. Nós fizemos economia desde 2013, estamos trabalhando com 25% a menos de cargos de confiança. Estamos promovendo já a quarta modificação na estrutura, na anatomia administrativa do município. Estamos alcançando também a Câmara de Vereadores, além do orçamento, também essa modificação na estrutura administrativa. Por exemplo, estamos maximizando, estamos transformando 32 modelos de cargos de confiança em apenas 19. Apenas 19, dando amplitude, ou seja, o mesmo cargo faz mais coisas pelo mesmo salário, para que não tenha adiante discussões na Justiça do Trabalho com relação à amplitude do trabalho. Estamos maximizando o trabalho. Fizemos uma recuperação do Fundo de Previdência. O Fundo de Previdência, que era uma grande chaga que mexia muito no nosso orçamento, nós recuperamos esse fundo e, graças também ao impacto do fundo, esse orçamento fica sobremodo aumentado. Estamos recuperando o fundo desde 2015 de forma mais efetiva, mas uma recuperação que está custando muito ao povo de Farroupilha, que retira muito da gordura do povo de Farroupilha. Em função de problemas do passado? Em função de muitas coisas. Nós temos, desde a sua criação, o fundo não faz a composição adequada. A composição adequada, para que cada telespectador possa entender, o cálculo atuarial, levando em conta o número de funcionários públicos, o tempo de serviço e o seu final para a sua aposentadoria, somando o tempo que um determinado cidadão trabalhou em outro serviço, isso tem um impacto anual. Cada ano algumas pessoas vão se aposentando. Em nenhum momento nós aposentamos tantas pessoas como nestes 2 mandatos da administração Clayton Pedroso. Nós vamos chegar a mais de 300 aposentadorias no poder público. Nós mudamos a história. Nós temos hoje mais trabalhadores na educação do que a soma dos demais. Isso faz dizer que nós estamos muito preocupados na qualidade do cidadão do futuro, investindo muito na educação. Isso tem nos dado o índice de IDESE que nós temos e o índice de IDEB que nós temos. Agora, para que você faça essa composição, você tem que, no cálculo atuarial, fazer uma composição anual de valores. Parte sai do funcionalismo, parte sai do poder público. Nós estamos pagando uma dura prestação nesse momento e vamos ter um impacto até 2023. Se o cálculo atuarial lá no ano de 2004, por exemplo, mandasse colocar um valor e o prefeito do dia colocasse um valor menor, isso é uma bola de neve, uma progressão geométrica e vem se somando. Então, em determinado momento, em 2015, nós pegamos todos estes passivos, transformamos em prestações fixas com a variação apenas cambial do ano e vamos recompondo esse fundo a duras penas. Nos ajudaria muito, por exemplo, os recebíveis. Recebíveis são aqueles valores que a prefeitura tem a receber de fontes diversas e que poderiam ser, na verdade, canalizados. Do próprio fundo nós temos recebíveis hoje que somam valores superiores a 20 milhões de reais.
Tá? E estes recebíveis, hoje superiores a 20 milhões de reais, claro, nós já estamos tirando do recurso livre para fazer a recomposição, mas eles entrariam direto no caixa da prefeitura. Por exemplo, O que seriam esses recebíveis? Recebíveis foram movimentos inadequados, movimentos bancários não propostos por bancos oficiais ou pelo Ministério da Previdência à época, e que não eram garantidores de exuberância financeira, ou seja, foram movimentos de risco, aplicações financeiras de risco que, embora tenham dado lucro, não era o lucro esperado pelo Ministério da Previdência. Renderam a menos. Renderam menos do que o Ministério da Previdência estaria propondo naquele ano pelos bancos oficiais, Banrisul, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Naquele ano, por exemplo, num único movimento, esse passivo de não rendimento adequado faz com que hoje se chegue a mais de 20 milhões, seguramente a bem mais do que 20 milhões, só de um único movimento que à época foi de em torno de 5 milhões de reais e que hoje chega a esse valor. Só do não lucro desse dinheiro nós chegamos a mais de 20 milhões. Esse dinheiro entrando na prefeitura hoje, já que nós estamos fazendo a recomposição do fundo com recurso livre, eu faço o túnel da Avenida Santa Rita, que está no meu compromisso, amanhã. Faço amanhã esse túnel, que custaria em torno de 19 milhões de reais. Ora, entrando mais de 20 milhões, nós recuperaríamos isso. Mas tem mais, nós temos outros recebíveis que não são do fundo. Nós temos recebíveis, por exemplo, da empresa que coletou lixo até outro dia, até 2016. O contrato com essa empresa de lixo até 2016, ele foi quebrado pela nossa administração, onde criamos uma empresa municipal chamada Ecofar, que terceiriza os serviços para uma outra empresa e que vai continuar terceirizando pela questão laboral. Só essa diferença diz o despacho transitado e julgado, condenando o administrador do dia a mais 8 anos de improbidade, já tinha tomado 8, tomou mais 8 agora, a devolução de valores que agora passa pelo Ministério Público de Contas e que deverá chegar aos cofres da prefeitura como forma de déficit, que nós devemos fazer a cobrança judicial, de um valor, segundo o que está posto lá, inestimável em relação à defasagem do cofre público. Ora, somado isso, tanto este como aquele nos serviria para fazer o túnel de Santa Rita e outras coisas mais, poderia fazer aqui, quem sabe, ainda coisas maiores do que essa condição que nós temos apresentado na educação, na saúde, nas pavimentações, enfim, no desenvolvimento social, em outras áreas. Nós poderíamos ir adiante. Agora, por que chegou a 330 milhões? É 333, arredondando. Por essas somas todas. Nós somos a cidade gaúcha que mais recebeu recursos de emendas parlamentares e de orçamento geral da União. Nós fomos buscar recursos para o Prodetur mais Turismo, são 12 quilômetros de asfalto que chegam aí com recursos que nós vamos pagar durante 20 anos. Então, nesse cômputo nós temos recursos diversos, alguns deles que são prestações que nós vamos pagar adiante, mas que nesse momento engordam o bolo, fazendo com que a cidade realmente cresça. Pagar prestação não é problema. O problema é não ter dinheiro para pagar a prestação porque você gastou mal o dinheiro. Então, gastar bem o dinheiro e pagar a prestação dentro de um conjunto que você pode fazer, faz com que haja amplitude no recurso e que você constitua realmente patrimônio de cidade. Prefeito, o que o município recebeu de emendas parlamentares? O senhor tem um número na cabeça, aproximadamente? Nós chegamos aí a um valor próximo nesses 2 mandatos de 30 milhões de reais. É um bom número? É um excelente número, levando em conta que, por exemplo, agora nós temos aí, o Hospital São Carlos recebeu recentemente uma deferência do ministro Mandetta, enquanto está lá do Mercosul aqui, a cúpula do Mercosul aqui mesmo. 630 e alguma coisa mil? 630 mil reais. Na verdade, o Hospital São Carlos e outros hospitais receberam isso. Agora eu gostaria que cada telespectador se perguntasse quanto o Hospital São Carlos recebeu da emenda de bancada para a saúde deste ano de 2019. Nenhum centavo. Ora, isso é preocupante, porque toda a Serra Gaúcha, além de Farroupilha, não recebeu nenhum centavo. Então, numa situação de remendo, o ministro Mandetta vem e anuncia alguns valores que chegam ao hospital. Se eu receber aquele dinheiro, só da primeira fração, eu consigo colocar 6 milhões no Hospital São Carlos a mais do que já estamos botando, que é 13 milhões por ano. 6 milhões a mais. Só daquele dinheiro
do que está lá e que nós estamos, talvez o partido do ex-prefeito possa se juntar, né, fazer uma vaquinha e botar esse dinheiro, porque esse dinheiro é de Farroupilha, da cidade de Farroupilha, né, e não há discurso que tape esse furo. Não há discurso que tape esse furo. Não há discursos pequenos, o túnel de Santa Rita, aquele lá, etc. Não tem discurso. Isso é dinheiro que esse grupo político deve para Farroupilha. Aliás, os 2 grupos políticos que participam desses 4 que mais expropriaram o Brasil. É só pesquisar, vocês vão entender quem é, vocês vão saber quem é. Só isso botaria mais 6 milhões. Um pouquinho mais do que 600 mil, que é o que o ministro veio anunciar aqui na cúpula do Mercosul. Agora, eu quero dizer que esse dinheiro todo, né, foi encabeçado pelo líder da bancada gaúcha. Depois, se vocês pesquisem quem é o líder da bancada gaúcha, e ele foi conduzido à Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Santa Casa Misericórdia de Porto Alegre. Lá na Santa Casa Misericórdia de Porto Alegre, esse dinheiro vai ser concentrado em atividades diversas. Nós estamos transformando o Rio Grande do Sul num grande estado de condução de ambulâncias para a Santa Casa, porque o dinheiro vai todo para lá, os hospitais do interior não recebem dinheiro, você tem que ficar mandando tudo para a Santa Casa. Tá certo isso? Essa é a pergunta. Isso é desvio do dinheiro público para uma causa duvidosa. Nós precisamos colocar onde o povo está. O dinheiro público deve ser investido onde as pessoas estão. As pessoas de Farroupilha estão aqui em Farroupilha. Quem mora e trabalha e paga imposto está aqui em Farroupilha. Agora, quem viaja, quem faz outras ilações, bom, esses nós não temos compromisso. Nós temos compromisso com o povo de Farroupilha. Prefeito, por que não foi possível, o senhor fala em 13 milhões para o Hospital São Carlos agora, a previsão para 2020, não foi possível colocar mais recurso, porque o orçamento cresceu a mais do que isso. Por que não foi possível colocar mais no hospital? A grande pergunta que se faz nesse momento, colocar mais dinheiro, inclusive sei que a oposição está colocando emendas, né, para botar mais dinheiro. A grande pergunta, e eu queria que o Ministério Público também se envolvesse nisso, colocar dinheiro a mais no Hospital São Carlos vai pagar o quê? O que nós estaremos pagando com dinheiro a mais no Hospital São Carlos? Se já colocamos em 1.300.000, cerca de 600 mil para comprar serviços de saúde, e os outros são incentivos sobre os quais eu já tenho cobrado e não tenho recebido documentos, nós vamos colocar mais dinheiro para receber menos documentos, menos informações? Essa é uma pergunta muito séria. Isso é dinheiro público. Esse dinheiro, meu querido, sai do teu trabalho. Quando tu levanta às 5 da manhã e tu está ralando a tua mão, o teu joelho, lá pagando imposto, esse dinheiro que vai para o hospital para que nós tenhamos a melhor saúde do Rio Grande do Sul, e é boa, esse dinheiro, ele tem 600 mil investidos em saúde, e os outros? Estão sendo investidos em quê? O que esse incentivo paga? Agora, botar mais dinheiro para quê? Nós não temos uma razão escrita de gasto maior. Nós vamos botar simplesmente porque é emocional botar dinheiro no hospital, é efetivo, é afetivo botar dinheiro no hospital. Nós precisamos investir em coisa séria. Precisamos investir. Saúde é sério, mas isso precisa ser bem documentado. Isso vai comprar mais cirurgias, vai comprar mais internações. Nós temos um hospital de 111 leitos, cuja a internação histórica é de 50%. Por quê? Porque 60% da população de Farroupilha tem plano de saúde. E o plano de saúde não está ficando em Farroupilha, não está habitando esse hospital, está habitando os hospitais da região. O cliente do hospital não é o paciente, é o médico. O médico leva o paciente para onde ele achar que deve levar. Então isso faz com que nós tenhamos um divórcio da saúde local em relação ao investimento. Por isso eu não vejo razão para você apresentar emenda desde que você não justifique. O que esses 600 mil que a oposição está propondo compra? Ele vai pagar o quê no hospital? Vai pagar o quê? Eu quero dizer mais. O hospital passa a receber, a partir de 2020, mais 450 mil para a ortopedia de alta complexidade todos os meses, mais cerca de 200 mil todos os meses para portas abertas de pronto-socorro e mais 150 mil para reequipação da UTI adulto, já com a unidade de nefrologia. São 750 mil todos os meses. Esse dinheiro vai pagar esses programas. É dinheiro novo, então? É dinheiro novo, é mais 750 mil todos os meses. Isso dá um bom valor todos os anos. O hospital nunca recebeu tanto dinheiro como está recebendo agora. Prefeito, brevemente para fecharmos o assunto do hospital,
ainda o município paga mais pelos serviços e os serviços oferecidos estão a menor do que o município paga? Eles estão, boa fração do dinheiro está pagando incentivo, que nós não sabemos o que é. Um outro assunto, reforma administrativa. Prefeito, está na Câmara o projeto de lei, o senhor propõe a criação da Secretaria da Segurança Pública, Mobilidade e Trânsito, é isso? É isso, exatamente. Nós vamos ter a proposição, nós já conversamos com os vereadores que compõem a base do governo, né, para aprovação destes projetos. São importantes, eles são projetos de economicidade e de segurança. Eu imagino que nenhum vereador vai fazer discurso contra a segurança pública em Farroupilha. Com esse número de mortes que nós tivemos no primeiro semestre aqui, 3 vezes o que historicamente mais tivemos, eu imagino que nós não vamos ter nenhum discurso contrário. Discurso contrário porque está se fazendo cercamento eletrônico na cidade, porque esse cercamento eletrônico vai olhar pessoas que são procuradas, placas que são procuradas, que vai procurar, enfim, descaminhos que existem aqui, porque o cercamento eletrônico vai dar segurança na frente das escolas em relação à drogadição, porque o cercamento eletrônico vai fazer a cidade estar mais segura durante a noite, porque nós criamos a Guarda Municipal, e a Guarda Municipal é robusta, a Guarda Municipal está aprendendo, vai fazer a CADEPOL em seguida para ser uma guarda que tem lá hoje os seus problemas na instalação, mas que adiante vai ser muito importante para a cidade, porque nós temos hoje uma relação de trabalho através de um grupo de trabalho que junta a Polícia Civil, a Brigada Militar, que junta a Polícia Rodoviária e a Turma do Fogo, na mesma mesa, e que discute com a Guarda Municipal a andança da segurança da cidade. Então, não sei, é difícil defender contra isso quando os índices mostram que nós estamos avançando e muito. E aqui um aplauso à nossa valorosa Brigada Militar, à Polícia Civil e à Polícia Rodoviária e aos Homens do Fogo que têm feito, na verdade, uma segurança robusta. Mas nós precisamos instrumentalizar estes moços e moças que estão cuidando da cidade, nós precisamos cuidar da cidade. Você que tem patrimônio em Farroupilha, que trabalha aqui, que paga imposto aqui, merece mais segurança. Se algum político disser que não quer segurança, cuidado com esse político. Ele tem problemas. Fecha a Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude ou permanece? Para meu gosto, permanece. Nós precisamos manter. Nós temos aí algumas vocações importantes na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer. O impacto da Secretaria de Segurança é R$24 mil por mês. Nós temos como absorver esses R$24 mil por mês porque nós nos preparamos para isso. Nós preparamos a cidade para ela ser mais forte. Ela vai ser mais forte. Prefeito, estou com o tempo já esgotado, estourado, mas eu tenho uma pergunta para lhe fazer. O senhor esteve nesta semana com o governador do estado do Rio Grande do Sul, no Palácio Piratini, em Porto Alegre. Prefeito, e a nossa 122? O senhor cobrou do governador? Cobramos do governador. A 122 eu vou resumir aqui porque o tempo está estourado. Não, mas fique à vontade, o tempo está garantido. A 122 é uma estrada importante para a Serra Gaúcha, para Farroupilha, porque ela tem, nesses 40 dias aí que está trancada, ela tem causado a economia de Farroupilha um impacto negativo. Cerca de 35% da economia dos nossos centros de pronta entrega foram liquidados. 35% liquidados, porque a estrada está trancada. Isso também tem um impacto em restaurantes, hotéis, lojas, serviços em geral, borracharia, posto de combustível, em tudo. Há empresas hoje que dependem dessa estrada mais do que qualquer outra possibilidade, seja lá pela ligação de São Vendelino com Bento Gonçalves, fazendo uma derivação a partir de Garibaldi pela 813, ou pela ligação com a 116 via Caxias, ou por Alto Feliz. Nós temos algumas possibilidades de mobilidade que não conseguem conviver com essas estradas, por serem estradas exíguas, mal sinalizadas, mal pavimentadas e, eventualmente, impactadas por um grande volume de carros. Isso não é possível. Então, nós precisamos da 122. A 122, o problema do stop dela é um problema feito a muitas mãos há muitos anos. Explico. Há muitas mãos, há muitos anos. A Júlio de Castilhos, que é a nossa ligação com Alto Feliz, é a estrada da região mais antiga de ligação do Rio Grande do Sul com o centro do país. Mas não se pensou num projeto de ampliação desta via no alto da montanha, no cume da montanha. Se pensou em pendurar uma estrada no pé da montanha. E aí eu concordo que muitos políticos são culpados por isso,
porque ajudaram a conceber essa estrada num lugar onde ela sofre o impacto das enxurradas mais do que em qualquer outro lugar. E esse impacto, historicamente, tem causado stops dessa estrada, não é a primeira vez. Essa vez é gigante, porque caiu muita terra, muita pedra, muita vegetação sobre a pista, e cada vez que se retira um pouco dessa terra, nova terra cai e novas pedras caem. E se explodem essas novas pedras e aí cai mais terra e mais pedra. Há 6 caminhões robustos lá retirando terra. Há máquinas gigantes retirando terra noite e dia, mas não é suficiente porque a terra continua descendo. Há muita terra descendo. E nós achamos assim, que ela é culpa de quem concebeu a estrada, dos políticos que aplaudiram naquele local há muitos anos. Ela é culpa nossa atualmente, né, por não fazermos a manutenção dessa estrada, e eu aqui vou repartir um pouquinho com os colonos que plantaram nestas terras, que desmataram estas terras, que retiraram vegetação dessas terras e que do alto destas montanhas a terra infiltra cada vez que chove e faz avalanches terráqueas e de pedras. Então ela é culpa de muita gente. O governador tem a maior boa vontade, eu fiz uma inferência com o Exército Brasileiro a partir de uma comunicação com o general Denardi, mas nós achamos que não há como botar mais equipamentos lá, nem o Exército vir explodir com dinamite, porque o problema é um problema que se avoluma todos os dias. Vamos ter que retirar terra. Isso é ruim para a economia, é péssimo, mas a Serra Gaúcha não se preparou para esse momento, não se preparou com ferrovias, não se preparou com aeroportos, não se preparou com portos e não se preparou com rodovias adequadas. Estamos aqui em cima, ilhados, distantes de todos, com a grande produção, a melhor economia do Rio Grande do Sul hoje, sem força. Falta força política na região para brigar lá no Congresso Nacional e trazer para cá equipamentos novos. Precisamos ter isso logo adiante. Prefeito, obrigado pela presença. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Viva 85 anos de Farroupilha. Obrigado. E já encerramos aqui a entrevista do dia hoje. Muito agradecido pela presença do prefeito Clayton Gonçalves aqui nos estúdios. O prefeito voltará em outras oportunidades também para conversarmos sobre assuntos do momento. Um forte abraço. Até o nosso próximo encontro.